Olá, pessoal! Estamos começando mais uma playlist aqui no canal, agora dedicada ao estudo da Cristologia. Nosso objetivo será compreender quem foi, quem é Cristo Jesus, o que ele fez, o que ele faz ainda hoje e qual tem sido o propósito de sua vida e obra. Mas para começarmos essa jornada, vamos partir de um ponto de vista diferente, bem mais cético do que o habitual em outros vídeos. A pergunta é direta: Jesus de Nazaré realmente existiu? Ou seria apenas um mito criado pela igreja? Para responder essa questão, precisamos estabelecer alguns parâmetros. Primeiro, partiremos, antes de tudo, de autores não cristãos. Afinal, seria fácil demais recorrer apenas a testemunhos cristãos, e alguém poderia alegar que os discípulos simplesmente inventaram a figura de Jesus. No segundo parâmetro, utilizaremos escritos cristãos. Será sempre a partir de sua validade histórica. Vamos analisá-los em sua dimensão documental, seja pelo testemunho direto ou pelo compêndio de múltiplas testemunhas, e tudo isso com o maior rigor técnico possível. Comecemos então pelos escritos não cristãos. Nesse primeiro vídeo, apresentaremos evidências históricas de Cristo a partir de compêndios históricos, boa parte deles gentílicos, mais especificamente de autores romanos que mencionaram um grupo cristão. Vale destacar que o objetivo aqui não é provar a messiandade ou a divindade de Cristo. Isso será tratado em outra oportunidade. Mas vamos abordar a existência de Cristo por meio de escritos não cristãos, quer seja pelos romanos, quer seja também por judeus que não acreditavam em Cristo Jesus como Messias. A primeira evidência histórica é de Caius Plínius Caecilius Secundus, também conhecido como Plínio o Jovem, foi senador e jurista romano, tendo ocupado diversos cargos imperiais ao longo de sua vida. Enquanto governador da Bitínia, no século II, escreveu ao imperador Trajano, relatando como lidava com os cristãos daquela região. Em sua carta, descreve que esses seguidores de Cristo se reuniam em um dia fixo da semana, antes do amanhecer, para cantar hinos a Cristo, como a um Deus. É importante ressaltar esse detalhe, pois Plínio, como romano, concebia a divindade como algo que não podia ser humano. Daí sua expressão como um Deus. Esse testemunho é valioso, pois demonstra que os cristãos já eram reconhecidos como um grupo histórico concreto desde os primórdios da fé. Gaius Cornélius Tácitus. Tácito, considerado um dos maiores historiadores romanos, exerceu importantes funções administrativas no Império e escreveu obras de grande valor histórico, como os Anais. Em um dos trechos mais conhecidos, Anais 15:44, ele relata o grande incêndio de Roma no ano 64 d.C., durante o governo de Nero. Para afastar de si as suspeitas de ser o responsável pelo desastre, o imperador atribuiu a culpa aos cristãos, que já eram vistos com desconfiança e hostilidade pela população romana. Tácito descreve que Cristo, de quem esse nome cristão se origina, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos. Esse testemunho é de enorme importância porque, vindo de um historiador romano hostil ao cristianismo, confirma de forma independente a existência de Jesus, sua execução sob Pilatos e o surgimento de uma comunidade de seguidores que cresceu a ponto de ser perseguida em Roma apenas algumas décadas depois de sua morte. Na verdade, sobre Pôncio Pilatos, há ainda mais comprovações históricas, como a Pedra de Pilatos, na Cesareia Marítima de 1961, uma inscrição em latim descoberta em Cesareia Marítima, antiga capital da Judéia sob os romanos, a qual menciona Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Titus Flavius Joséfos. Flávio Joséfo foi um historiador judeu do primeiro século, nascido em Jerusalém, que mais tarde viveu em Roma e escreveu obras fundamentais sobre a história do povo judeu, como A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas. É justamente nessa última que ele faz referência a Jesus, em dois momentos importantes. No primeiro,
Joséfo fala de Jesus como um homem sábio, autor de feitos notáveis, que foi crucificado sob ordem de Pôncio Pilatos. Embora alguns estudiosos apontem que copistas cristãos possam ter acrescentado palavras ao texto original, há consenso de que a menção de Jesus é autêntica. Em outro ponto, Joséfo menciona Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, o que confirma que ele via Jesus como uma figura real da história. Esses registros mostram que até um historiador judeu, sem ligação com o cristianismo, reconhecia a existência de Jesus e a influência que ele já exercia no primeiro século. Vemos aqui que, mesmo fora da Bíblia, autores romanos e judeus, como Plínio, Tácito e Flávio Joséfo, confirmaram a existência de Jesus e de seus seguidores já no primeiro século. Isso mostra que a figura de Cristo não é um mito inventado pela igreja dos séculos ou séculos depois, mas um personagem real, inserido na história e reconhecido até por quem não compartilhava a fé cristã. No próximo vídeo, vamos dar um passo além. Vamos olhar para os próprios evangelhos e entender o porquê acredito que eles são documentos historicamente confiáveis, e não escritos manipulados ou fraudulentos pela igreja. Vejo vocês até lá.